dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus seja com todos nós para nos fazer prosperar continuamente, crescentemente para a honra e glória do Senhor e nós possamos atingir aquilo que o Senhor tem planejado para nós, que é o seu grande propósito, de nos salvar. Meus amados, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando a nossa lição de número 21. Estamos falando sobre uma obediência racional, que é o título da nossa lição, baseada no capítulo 12 de Romanos, onde Paulo começa esse capítulo apelando para que todos nós cultuemos a Deus, o adoremos de forma racional. Sirvamos a Ele, de forma completa e absolutamente racional. Nada fazendo por ignorância, nada fazendo com dúvida, mas racionalmente. Portanto, nós vamos seguir aqui essa lição, só relembrando que ontem, no domingo, nós vimos aqui o versículo 2, quando Paulo diz que a gente precisa fazer uma renovação de entendimento. Isso acontece quando a velha criatura morre, a nova criatura nasce, e essa criatura agora, ela nasce já espiritual, com um entendimento, mente, espírito completamente renovado pela influência, pelo poder de Cristo na vida da nova criatura. Vimos também, quando Paulo, mostrando como é que funciona o Espírito de Cristo na mente do homem, fazendo desta pessoa uma nova criatura, a gente viu Paulo comparando a igreja a um corpo espiritual. E ele compara cada um de nós individualmente a membros distintos deste corpo espiritual, cada um tendo a sua função, e essa função, a função de cada um, sempre o propósito de vida de cada membro desse é promover o bem-estar de todo o corpo, servindo a cada membro individualmente e assim atendendo o coletivo, fazendo com que o corpo seja saudável espiritualmente. O corpo só é saudável espiritualmente quando irmãos servem uns aos outros, Então essa é a beleza da grande revelação que Paulo tem passado aqui nesses primeiros versos aí. Vimos ontem também, na segunda pergunta de ontem, que Paulo diz que o Senhor nos deu diferentes dons, cada um, mas dentro de uma igreja ninguém pode ter um dom igual ao outro? Pode. Ter várias pessoas com dons de ensinar, por exemplo. Ter várias pessoas com dons de curar, por exemplo, Pode ter. Mas a igreja de Cristo, quem distribui é Ele. Ele é o cabeça. Então ele distribui de uma forma que a igreja seja equilibrada, com muitos órgãos diferentes, todos trabalhando para atender todas as necessidades do corpo. Olha que coisa linda, Isso é maravilhoso demais, parar para meditar nisso. E esses dons, disse Paulo aqui, nos é dado segundo a graça. Não é um dom que eu mereça. Não, eu fiz um curso de teologia lá na universidade e agora eu com certificado de doutor em teologia, agora eu estou pronto para ensinar. Não é esse ensino, não. Aí são dons. A universidade não distribui dons. A universidade distribui, ensina, repassa ensinamentos de homens que foram produzidos. Não estou dizendo que não presta, não estou dizendo que não são verdades, não estou dizendo isso não. O dom aqui, todo dom, é algo de ordem espiritual, que não pode ser comunicado de um homem para outro. Dom vem do Espírito de Deus, dado a nós por meio de Jesus Cristo. E ponto final. Então ninguém pode confundir, mas aquela pessoa tem um talento que ele aprendeu na universidade por esforço repetitivo. Não, isso aí não é dom, não. Isso é talento. Mas aquela pessoa tem um dom de jogar futebol. Não, isso aí é talento. Dom é diferente. Dom é algo de ordem sobrenatural que o Senhor dá ao homem por meio do seu Espírito. Ok? Deixa bem claro isso.
E tem muita gente confundindo, aquele ali tem um dom de ensinar, ensinar porque ele aprendeu na universidade. Não, ele tem um dom de ensinar porque o Espírito de Deus o capacitou para aquilo, tá bom? Pois bem, vamos então aqui para a primeira pergunta de hoje, da segunda-feira, a terceira pergunta da lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Como o membro do corpo espiritual deve realizar sua missão? Romanos 12:9 diz assim: o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, no processo de prestação de serviço que nós devemos ter, quando recebemos os dons de Deus, porque recebemos para isso, ninguém recebe dom para se engrandecer, é para servir. Não tem outro objetivo a não ser esse. Nós lemos o último verso de ontem foi Romanos 12:6, né? E hoje a gente estamos lendo o verso 9. A gente pulou o versículo 7 e 8 desse capítulo, né? Porque a gente já comentou nas duas perguntas anteriores. O verso 7 e 8 vai dizer: se você recebeu o dom de servir, então sirva. Se você recebeu o dom de ensinar, então ensine, né? Se é de animar as pessoas, então viva para animar as pessoas. Se é para contribuir com o seu tempo, costurando a roupa de alguém, levando a comida para outro, né? Faça isso generosamente. Se você quer exercer uma liderança, né? Então exerça a liderança com zelo. Tem que ter dedicação, tem que ter tempo, né? Se é para mostrar misericórdia, que faça a misericórdia com alegria, né? Então é nesse contexto que agora a gente vai ler, que a gente lê aqui e entende esse verso. Fazer tudo isso, ensinando, né? Como diz aqui os versos anteriores, servindo, ensinando, levando ânimo nas pessoas, contribuindo, exercendo liderança, né? Demonstrando misericórdia. Olha, tudo isso que você for fazer, faça com amor. E não pode ser um amor fingido, não. Eu estou aqui, o dom de servir, de levar comida para as pessoas. Aí eu vou lá, preparo um sopão, um caldeirão, e vou lá para a esquina, para debaixo da marquise, onde tem os sem-teto. Aí chego lá e levo lá um sopão, né? E começo a distribuir lá a comida para aquele povo lá. E ali eu estou fazendo aquilo sem querer fazer, porque aquilo eu vou fazer uma selfie, e aquela selfie eu vou divulgar na minha ONG, vou divulgar na minha página pessoal, para as pessoas dizerem: olha o crente, aquele é crente de verdade, aquele irmão ali, né, é crente de verdade. Vamos ajudar ele, vamos mandar mais dinheiro para ele fazer mais, tal. Se as pessoas estão fazendo isso, Paulo reprova. Não Paulo, né? O Espírito de Deus, usando Paulo aqui, reprova. Não seja fingido. Vivemos numa era midiática que a selfie vale mais do que a própria ajuda, né? Por isso que ele diz espiritualmente aos espirituais: aborrecei o mal. O mal é aquele que está silenciosamente na mente das pessoas. Se apeguem ao bem. Ao bem é aquele que tem a ver com a verdade, com o amor verdadeiro, sem fingimentos. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que nos traz aqui mais um questionamento importante nesse contexto aqui do capítulo 12 da carta aos Romanos. E agora vamos aqui para o versículo 10. E vamos ver a pergunta aqui que nós vamos responder com o versículo 10. Diz assim a pergunta: qual o segredo entre aspas, né? Qual o segredo para que o corpo espiritual tenha saúde e poder? Saúde física, poder espiritual, né? Para que o homem seja saudável fisicamente e saudável emocionalmente e, obviamente, saudável no sentido de que Deus aprova. É um obreiro aprovado, é um servo aprovado, porque a sua mente, ela está sendo preparada, está sendo purificada para que os pensamentos e as ações sejam aprovadas pelos céus, aprovadas por Deus, né? Vamos então ao versículo 10 que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é que deve ser esse serviço que eu, com um dom espiritual, que é a forma verdadeira de eu cultuar a Deus racionalmente, é eu servindo a Deus,
de forma do fundo do meu coração, né? Servindo a Ele com amor, um amor verdadeiro, não fingido, né? Como a gente viu no versículo anterior, né? Aborrecendo sempre o mal, sempre criticando o mal, sempre apontando o mal, sempre fugindo do mal, sempre dizendo às pessoas que não façam aquilo porque aquilo é mal, aborrecendo. O que é mal, a gente sempre não vai gostar. Se tem um mal em alguma coisa, a gente vai ficar incomodado com aquilo, a gente vai falar para as pessoas terem cuidado com aquilo, né? Aborrecer o mal significa isso. E apegando-se ao bem sempre, fugindo do mal e sempre indo para o lado do bem e ensinando as pessoas a fazerem o bem, porque o bem é que traz a saúde, que traz, né? Que é o verdadeiro culto racional, que é servir as pessoas, né? Com base na doutrina do bem. Nada de maldade, porque o fingimento, as coisas fingidas são uma faceta do mal, né? A verdade, o bem, elas são verdadeiras, são espontâneas, são movidas por uma força espiritual que esse mundo aí não conhece muito. Então, não pode ser nada fingido, nada ligado ao mal. Por isso que Paulo diz, olha, se você vai servir, se você vai ajudar as pessoas, vai fazer qualquer obra, e essa obra, você foi capacitado para esta obra com dons espirituais que Cristo distribuiu para você, então o seu amor não seja fingido, mas seja um amor cordial, um amor de ordem fraternal. O que significa um amor fraternal? É um amor de irmão, um amor de fraternidade. Você vive ali no meio com os seus irmãos, dividindo as coisas, sem ganância, sem querer a maior parte para você, sem querer ser o mais bonito, o mais rico, o mais famoso, o mais elogiado, o mais reconhecido, porque tudo isso aí tem a ver com um interesse egoísta que está vinculado ao mal. As pessoas que querem se destacar, querendo ser superior ao outro, no sentido de ser mais rico, o meu carro é mais novo que o seu, o meu terno é mais bonito, é mais caro do que o seu, o meu sermão que eu fiz é mais bonito do que o seu, as pessoas choraram no meu sermão, mas não chorou no seu. Quando eu prego, todo mundo vai para a igreja porque as pessoas gostam de me ouvir, mas não gostam de ouvir você, porque você não sabe falar, porque você é inferior a mim. Esse tipo de espírito, ele é demoníaco. Ele tem que ser reprovado, ele não é de Deus, é do diabo esse tipo de coisa. Por isso que Paulo está apelando aqui aos corações dos homens espirituais que o amor, ele precisa ser cordial, mas não pode ser, mas aquele irmão acolá, ele é muito cordial com as palavras. A forma como ele expressa o homem exterior dele é muito bonito. Mas se ele faz isso só da boca para fora e por dentro ele tem raiva do irmão, isso não é amor cordial. Cordialidade aqui está vinculada ao espírito. Não é uma cordialidade de aparências, não. Tem muita gente que lê esse texto aqui e não entende o texto. Veja que esse texto está subordinado ao versículo 1 que diz culto racional. O versículo 2 fala de mudança de consciência. Está falando de dons que é dado ao homem espiritual, ao homem interior. Tudo aqui está vinculado ao homem interior. Mas aquele pastor é muito cordial. Ele não fala mal de ninguém. Ele vê o pecado dentro da igreja, mas ele nem denuncia o pecado porque ele não quer magoar ninguém. Isso não é cordialidade. Isso é falsidade. Olha, ser cordial significa dizer que você não vai... Aquele irmão está com defeito, você repreendeu o erro dele, e aí você vai ficar inimigo dele. Você não quer nunca mais conversar com ele. Isso é contra isso que Paulo está falando. Mas você chegar para um irmão e dizer, meu irmão, olha, isso que você está fazendo aí não é bom você fazer não, que você pode prejudicar você mesmo como irmão, prejudicar a sua família, os seus filhos, o seu emprego, o seu trabalho. A sua comunhão com Deus na igreja pode ser prejudicada. Você pode dizer isso. Digo, meu irmão, olha, não faça isso, que isso vai adoecer a sua cabeça.
Você não pode ir por esse caminho, que esse caminho vai acabar com você, você vai adoecer, você vai sofrer as consequências disso. Olha, tem que dizer. Não, mas você não pode falar do erro dos outros, não, que as pessoas não gostam. Olha, isso não é ser... falar a verdade não é deixar de ser cordial. Cordialmente é você agir com amor com aquela pessoa. Você quer o bem dela. E se você quer o bem dela, você vai dizer se ela estiver errada, por exemplo. Então tem muita gente que, apegando aqui a letra morta, a palavra cordial, aí acha que é falar manso com as pessoas, é ter cuidado para aquela pessoa não se magoar. Ora, se a minha vida inteira me magoando o dia inteiro com o mundo, o tempo todo eu estou me repreendendo por causa do mundo, como é que o cristão tem medo de se magoar? Não existe isso no cristianismo, né? Existe no falso cristianismo, tá aí as igrejas cheias aí do falso cristianismo, né? Eu também não estou dizendo aqui que a pessoa tem que ser bruta, tem que ser ser de forma ríspida, ser uma pessoa ignorante que maltrata as pessoas, não é isso não, diferente. Quando ele diz amai-vos cordialmente aos outros com amor fraternal, ele está dizendo, tenha o interesse de ajudar aquele seu irmão da sua igreja, como você tem o mesmo interesse de ajudar um irmão seu da sua casa, irmão de sangue, que você cuida desde menino e está passando necessidade, e você se preocupa com ele, não conseguiu dormir ontem, enquanto não comprou uma cesta básica que levou para ele, que ele ia passar necessidade, você chegou antes com... É esse tipo de amor que está falando. É amar o irmão como se fosse assim mesmo. Ah, como é bom, eu estou aqui na minha casa comendo esse meu feijãozinho com arroz aqui, tão gostoso, mas meu irmão está lá, eu acho que ele não tá bem não. Eu vou lá ver se ele tem feijão e arroz, porque eu quero que ele coma o que eu estou comendo aqui também. Ele não pode estar passando fome não. Isso é amor fraternal, né? E o último ponto que ele fala aqui, preferindo em honra. Eu prefiro honrar o meu irmão. Eu prefiro ver no meu irmão as suas virtudes espirituais e exaltar essas virtudes espirituais se eu tiver que fazer algum comentário dele em público, né? Exaltar essas virtudes espirituais para a honra e glória de Deus, não para estar elogiando ou bajulando ninguém. Então, preferindo esses irmãos em honra. E essa honra, ela tem que ser verdadeira, tem que vir do fundo do coração, não pode ser da boca para fora. Não pode ser com outros interesses. Essa é a verdade que Paulo fala aqui sobre o homem espiritual que cultua a Deus racionalmente.